Rogério Vidal hoje, que é ortopedista, está com a gente. Seja bem-vindo. Tudo bom, Catiana? Bem, você, tudo bem? Tudo bom. No inverno, as pessoas reclamam bastante de dores. Por que isso acontece? Isso acontece por uma série de fatores. A baixa da temperatura, ela aumenta a sensibilidade nervosa, né, dos nervos que a gente tem na pele, os nervos das articulações, e isso é um dos motivos de dor. Outro motivo é a própria postura do paciente. Quando a gente está com frio, a gente tem uma tendência a se encolher, fazer uma contratura muscular. Exatamente. Isso também leva a dores musculares e dores articulares. Mas quem teve, por exemplo, uma fratura no passado, não sei se isso é real ou se é lenda, mas algumas pessoas dizem, eu sei que o tempo vai mudar porque aonde eu quebrei o pé, eu começo a sentir dor no mesmo lugar. Isso é verdade? Então, cientificamente a gente não prova, mas isso é verdade. Todos os pacientes falam isso pra gente. Paciente que fala que sofreu alguma cirurgia, paciente que nem mexeu na parte óssea, né? Às vezes cirurgias abdominais, cirurgias quando você corta, sente sim uma sensibilidade. A gente acha que está relacionado com os receptores de pressão que a gente tem na pele, mas a gente não consegue comprovar. Mas que é uma verdade, é uma verdade. Muda o tempo, o paciente, principalmente pacientes com um implante, né? Que existem parafusos, próteses, algumas coisas, eles sentem essa diferença. Que engraçado, né? É engraçado, mas é uma verdade. No caso dessas dores musculares que as pessoas sentem com o frio, se a gente está acostumado à região, dificilmente você sente dores, né? Quer dizer, se a gente viaja em férias, por exemplo, há uma região mais fria do que a gente está acostumado no nosso país, a dor é maior, é mais intensa? Não, o que acontece é o seguinte, veja bem, essas dores acontecem mais em pessoas que são locais. Por quê? Porque quando a gente está de férias, a pessoa vai para um lugar que seja frio, normalmente nas férias você se mexe muito, tem um aumento da circulação, você se agasalha bem e acaba não tendo essas dores articulares. Sem querer, você acaba se alongando mais. Exatamente. Então, essas dores estão relacionadas com, de certa forma, o imobilismo, ou seja, a falta de movimento ou diminuição de movimento. Então, você acaba vendo isso nas pessoas locais. Nos países como Estados Unidos, Canadá, você realmente vê as pessoas um pouco mais idosas migrarem no período das férias para estados quentes, por exemplo, como a Flórida, como para a Califórnia. Por quê? Porque eles fogem do frio, porque o idoso, ele sente mais dor. Ele tem uma rigidez articular por causa do frio. E ele muda para uma região mais quente no período do inverno, que lá o inverno é muito mais rigoroso que o nosso. Do que aqui, né? Olha, vamos para os nossos mitos e verdades, porque pelo que a gente percebeu aqui só de início, já tem muita história diferente do que a gente imagina, né? Vamos ver a primeira delas? Pessoas abaixo do peso e com problemas circulatórios estão mais sujeitas a sentir dores durante o frio. Verdade. A gordura protege? A gordura protege. Você veja os animais, né, que tem uma grande quantidade de gordura. Aqui a gente pega o exemplo a baleia anda nos lugares frios, né, baixa temperatura. Então a gordura é um isolante térmico. Essa é uma das poucas vantagens que a gente vê no ser humano para a gordura, né? Então ela realmente protege do frio. Você pode ver que a pessoa obesa, ela sente menos frio do que a pessoa magra. O magro sente mais frio. E o obeso sente mais calor justamente por isso, né? Exatamente, o obeso sente mais calor, mas aí você tem uma série de outros transtornos provocados por causa da gordura, você tem produção hormonal nesses pacientes que, assim, não vale para gordura, tá? Não é bom ser gordo para não sentir frio. Se você tem frio, você se agasalha. Mas se você começa a perceber que todo mundo está com frio e você não, aí sim serve de alerta para você buscar saber direitinho, porque às vezes na balança pode não dar tanta diferença, mas a quantidade de gordura que a gente tem é muito maior em relação aos músculos, né? Exatamente, mas aí cabe uma série de avaliações, uma série assim, de avaliação individual. Tem indivíduos que não sentem frio. Pode fazer o que for por característica pessoal. Então, às vezes está o maior frio, ele está na serra, lá é o cara que está de shorts, camiseta, sandália, e ele não sente frio, e todo mundo com frio. Então, são características, não necessariamente uma doença. Mas problemas circulatórios, então você começa a observar em pacientes com diabetes ou algum outro tipo, com varizes, às vezes você tem essa alteração da sensibilidade e você muda realmente. Você tem membros, às vezes, mais quentes, às vezes mais frios, por alteração de circulação. Quando abaixa a temperatura, a tendência desse membro é ficar mais frio ainda. Temos mais um mito e verdade? Vamos ver? Tomar banho quente e sair de casa em seguida pode acarretar graves problemas ortopédicos. Volto e o Dr. Rogério Vidal vai explicar pra gente se é um mito ou uma verdade. O Dr. Rogério Vidal, ortopedista, vamos ver se é mito ou verdade?
Tomar banho quente e sair de casa em seguida pode acarretar graves problemas ortopédicos? Não, mentira. Não, né? Mito, né? Isso é uma crença, né, que existe. O que acontece? Por que isso surgiu? A gente acha que surgiu. Alguém um dia tomou um banho quente e tomou um vento frio. E aí deve ter tido uma contratura muscular, que pode acontecer, né, por causa do próprio vento, e deve ter gerado uma dor. E aí virou uma bola de neve. Mas, medicamente falando, não tem problema nenhum. Mas a contratura muscular pode acontecer? Pode acontecer por qualquer motivo. Às vezes alguém te chama, você olha para trás e você tem uma contratura muscular. Então pode ter acontecido isso com o frio e alguém lá atrás, no passado, falou que foi o golpe de vento. Né? E virou um mito pelo mundo. Tem gente que diz que se a gente toma um golpe de ar, como as nossas avós falavam, a boca entorta. Isso daí está relacionado com a paralisia facial periférica, que é uma doença normalmente viral, mas às vezes sem causa, e pode ter acontecido alguém nesse momento. E aí falaram que a boca entorta, tudo, mas é aquilo que eu te falei. Aconteceu um caso e virou uma bola de neve pelo mundo. E se associou às duas situações, exatamente. Né? Vamos ver mais agora uma pergunta de telespectador? Antônia Pereira, de Itajubá, em Minas. Um beijo para os mineiros, viu? Uma fratura não tratada pode desencadear problemas maiores no inverno? Então, o que acontece é o seguinte, como a gente estava falando que no inverno a pessoa tem uma sensibilidade maior à dor, se essa fratura maltratada com um desvio ou que causa algum problema articular já dói, ela vai doer mais no inverno. Não é o problema do inverno, e sim da fratura, que poderia até já doer, como nós estávamos falando no começo do programa, ter uma sensibilidade anormal ou uma dor. E isso pode aumentar, sim, a dor no inverno. Como você disse, né? Como a ciência não provou, mas na prática... Existe. Que existe as pessoas que começam a perceber, vai mudar o tempo, porque na minha cirurgia, onde eu fiz a cirurgia começou a doer, então quebrei o pé, começou a doer o pé. É uma verdade, na prática. A gente vê muito isso nos pacientes em pós-operatório, nessa época. Então você opera o paciente em janeiro, fevereiro, e quando cai a temperatura, muitas vezes o paciente estava ótimo, às vezes apresenta uma crise de dor. Por quê? Por causa de uma contratura muscular, uma queda de temperatura. Então a gente já avisa o paciente antes e quando mudar, que é normal, para não ficar desesperado. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Vamos ver o próximo. Realizar exercícios é fundamental para o corpo também no inverno. Atividade física é fundamental sempre. Né? No inverno ajuda, combate, né? E quem faz atividade física, como a gente já falou, tem menos dor. No inverno também. E no inverno parece que é ainda melhor, porque dá uma preguiça. Não dá? E se você começa a criar o hábito, você começa a ficar mais disposto também. Exatamente. Porque quanto menos a gente faz, menos vontade a gente tem de se Quando a gente faz atividade física, a gente estimula todo o sistema circulatório. E aí, aquelas articulações que estavam frias, porque estava tudo contraído, contraturado, vai jogar sangue, vai sangue para lá, a pessoa vai se sentir bem, vai sentir um calor ali momentâneo. E isso faz com que a pessoa se sinta melhor. Então, a atividade física é ótima e no inverno é melhor ainda. A gente estimular a criançada também a se movimentar, né? Só no videogame, né? Nossa. Ainda que tem pai e tem mãe que compram algum videogame, que pelo menos a criança pula, se mexe, faz alguma coisa. Mas não tem mais as brincadeiras como a gente tinha, de aprender a dividir com os outros coleguinhas, né? Exatamente. A perder, porque frustração faz parte. Exatamente. E aí isso a gente pode ver um problema no futuro, né? Brincadeiras de corrida, né? Isso já estimula você ver já desde essa idade, da tenridade, começa a combater coisas como obesidade, o próprio estresse, porque a pessoa precisa queimar energia, principalmente criança que tem muita energia. É verdade. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? É aconselhável usar compressas quentes nas dores crônicas? Então, quando você coloca nesse tipo de dor, e aí a gente está falando de um paciente que já vem com um processo de artrose, que é o envelhecimento da articulação, ou uma artrite, que é um processo inflamatório na articulação, muitas vezes o calor local melhora assim, dá uma sensação de conforto, a pessoa se sente melhor. Então a gente indica. Mas isso não funciona para todos os pacientes. Alguns pacientes se sentem melhor mesmo no frio com a temperatura baixa. Vai da individualidade? Exatamente, vai da individualidade. A gente tem que lembrar que o frio, ele é analgésico e muitas vezes anestésico.
Ah, é? Então, por exemplo, pessoas que sofrem, caem em águas geladas, eles começam a ter uma anestesia por causa daquela hipotermia, baixa temperatura, e a pessoa vai se sentindo anestesiada. Você vê na medicina de esporte, muitos atletas que acabam de fazer atividade física, alguns jogadores de futebol, entram naquela piscina de gelo, ficam 3 minutos, porque reduz as dores muito, mas é o caso da dor aguda. Né? Então, o frio, o gelo, ele, em vários casos, ele funciona como anestésico. Agora, isso não quer dizer, gente, que você está sentindo dor, você vai ter que fazer uma compressa gelada. Conversa com o seu médico. Exato, primeiro descobrir a causa. Casos e casos, exatamente, né, dessas dores. Olha, vou passar os contatos para vocês, doutor Rogério Vidal. Acesse o site, tem umas matérias lá muito legais, bem informativas, de fácil entendimento, para a gente leigo mesmo. É só acessar o www.rogeriovidal.com.br, rogeriovidal.com.br. Doutor Rogério Vidal, que é ortopedista, volta mais vezes ao programa. Quer sugerir algum tema? Fique à vontade, mande pra gente. Obrigada, viu? Ótimo trabalho. Obrigada. Kátia. Como ele explica bem, né?